tarde, pessoal. Acho que eu conheço alguns R4, alguns que já passaram lá com a gente. Eu sou o Renato, sou egresso da residência de UTI em 2018. Não sei se todos vocês vão passar com a gente lá, porque teve uma pandemia no meio do caminho, mas enfim. E o tema que o professor pediu para falar hoje é evidências do desescalonamento antimicrobiano. Eu não vou gastar muito tempo falando com vocês sobre a emergência de bactérias multiresistentes, porque eu acho que vocês vivem isso, vocês veem isso provavelmente todos os dias, várias vezes por dia. E acho que não é muito o tema dessa aula, mas isso é o norte, assim, talvez algo que baseie muito a gente optar por fazer o desescalonamento. Mas vale a pena um pouco a gente só relembrar algumas etapas do processo de escolha do antimicrobiano, porque isso vai fazer diferença na definição de desescalonamento e a gente entender por que as coisas acontecem. Então, mais ou menos, tem esse infográfico aqui que está em verde, talvez azul claro, que no dia 0 a gente faz o diagnóstico de uma infecção, colhe as amostras de cultura, e aí existem vários autores, várias formas de definir o esquema antimicrobiano, mas essa é uma das principais aqui que eu trouxe desse infográfico, que é inclusive do autor que fez o único trial que avalia isso, que a gente tem, na verdade, um antibiótico principal, que em geral é um antibiótico de espectro amplo, e às vezes a gente tem alguns antibióticos antimicrobianos que acompanham, que tem alguma função de fazer um pouco de sinergismo, ou cobrir algum grupo de germes que vai estar especialmente não cobertos, como tipo, intracelares, atípicos, MRSA. E a ideia é que, depois de uns dias, 2, 3 dias, a gente vai identificar que bactéria é essa, e com o surgimento do antibiograma, a gente vai ter uma situação que a gente vai poder ou continuar esse esquema empírico, ou escalonar, se surgir, por exemplo, uma bactéria que não era coberta pelo esquema inicial, ou fazer o desescalonamento. E o desescalonamento, na verdade, ele tem várias definições, não há consenso entre os autores, mas a gente pode definir 3 pilares. Quando a gente tem a redução do número de antimicrobianos, então, por exemplo, um paciente tem um choque séptico, a gente introduz meropenem e vancomicina, e aí cresce um gram negativo, a gente suspende a vancomicina. Então, a gente descalonou porque a gente reduziu um dos antimicrobianos. A gente tem a gente pode ter a redução do espectro de atividade antimicrobiana. Por exemplo, o gram negativo que foi isolado era uma E. coli multi-S, então a gente não precisa dar um beta-lactâmico carbapenêmico, a gente vai para uma classe menor, com espectro menor. Ou quando a gente tem a redução do tempo de tratamento ou interrupção do tratamento. Isso é um pouco polêmico, porque o tempo de tratamento, a definir do foco da bactéria, a gente pode fazer um tratamento mais curto, isso seria considerado desescalonamento por alguns autores, ou inclusive, para alguns autores, se você tem culturas negativas, é o momento de suspender todos os antibióticos, e isso é desescalonamento também. O tempo é bem polêmico. Para a maior parte dos autores, o desescalonamento ele tem que acontecer entre o terceiro e o quinto dia, porque se você trata com um esquema empírico por 7 dias, talvez você tenha feito toda a terapia com o esquema empírico, então não faz muito sentido eu desescalonar a partir de agora. E quando a gente decide e a gente defende o escalonamento, a gente se baseia em 3 coisas, e a gente pode olhar as evidências do escalonamento baseado nesses 3 prismas, assim, que desescalonar pode servir para reduzir a pressão seletiva e a incidência de resistência antimicrobiana, pode reduzir o custo e tem que ser seguro para o paciente. Então, quando a gente vai olhar as evidências do desescalonamento, a gente pode olhar nesses 3 prismas. Então, quando a gente pensa em redução da pressão seletiva e incidência de resistência antimicrobiana, é algo que a gente, pelo menos eu acreditava muito, a gente acredita muito que faz todo sentido, mas a gente tem muito poucos trabalhos que avaliam isso. Na verdade, os 2 que a gente tem avaliam isso de forma secundária e as evidências não são muito fortes. Tem esse trabalho que saiu em 2016 na Intensive Care Medicine, que na verdade eles avaliaram o impacto do desescalonamento de beta-lactâmicos. Foi um estudo prospectivo observacional, e eles viram 478 pacientes que tinham prescrição de beta-lactâmicos. Desses, 1/4 foi desescalonado. E o que eles notaram é que não houve diferença estatística na emergência de diferentes mecanismos de multiresistência, né? Clostridium, VRM, RSA. Então, o estudo não mostrou esse impacto ecológico
do descalonamento, talvez porque ele também não foi desenhado para isso. Tem um outro estudo, que a evidência é até um pouco mais fraca, que foi um estudo que, na verdade, a respeito da perspectiva observacional de Taiwan, que eles avaliaram 189 pacientes com choque séptico por enterobactérias de origem comunitária. Quase metade deles foram descalonados. Eles, inclusive, encontraram uma redução de mortalidade no grupo que foi descalonado. E tem um relato, que não tem nem avaliação estatística, de uma emergência menor de SBL no grupo que foi descalonado. Então, se tratando de impacto ecológico do descalonamento, a evidência é bem fraca, mas talvez porque não foi ainda devidamente estudada. E quando a gente pensa em redução do custo, de novo, a gente tem muitos estudos observacionais olhando isso de forma secundária. A gente tem um estudo, na verdade, que avaliou pneumonia nosocomial em pacientes. Na verdade, o objetivo do estudo, inclusive, era olhar o tempo de internação em UTI. Então, eles viram de forma retrospectiva 113 pacientes. Foram 117 casos de pneumonia hospitalar, porque 4 deles tiveram mais de um episódio. Mais da metade foi descalonado. E o que eles mostraram, eles não conseguiram encontrar a diferença do tempo de internação em UTI, mas o custo da hospitalização foi menor nos pacientes que foram descalonados. O que é perigoso da interpretação desse resultado e dizer que é positivo, porque é um estudo observacional, mas a gente não sabe em que aspecto o motivo porque esse custo foi menor, né? Porque se esses pacientes forem menos graves e esse estudo tiver um viés de seleção, eles podem ter menos procedimentos e precisar de menos cuidado e, enfim, o custo vai ser menor. Esse estudo aqui foi um estudo que saiu na Critical Care em 2016, que também avaliou de forma secundária o impacto custo efetivo do descalonamento, né? Na verdade, é um estudo espanhol, observacional retrospectivo, que foram em 24 UTIs, eles chegaram a avaliar 258 pacientes, com quase um quarto de descalonamento. A tabela é um pouco complicada, porque ele define o que aconteceu com cada paciente em grupos. Então, por exemplo, o grupo 1 são pacientes que, na verdade, não tinham uma etiologia esclarecida e o esquema antimicrobiano não foi mudado. O grupo 2, os pacientes tinham um mecanismo de resistência no patógeno isolado e o antibiótico não foi mudado. O grupo 3 é um paciente que tinha organismos suscetíveis e que não houve modificação na terapia. O grupo 4 é o grupo que interessa a gente. São os pacientes que tiveram infecções por patógenos suscetíveis e a terapia foi ajustada, foi modificada, né, foi descalonada. E o grupo 5, na verdade, foi pacientes que inicialmente receberam um antibiótico inadequado e isso foi corrigido mais tardiamente. E quando a gente olha os custos, a gente consegue ver que o grupo 4, ele tem um custo total por episódio de pneumonia, que é o menor. Ele tem um tempo de internação em UTI, que talvez é um dos menores, mas não é o menor. Mas tem o custo de outras terapias e outros procedimentos terapêuticos e diagnósticos menor, o custo da admissão na UTI menor, mas o custo da aquisição de antibióticos não é menor. Então, talvez esses pacientes tenham um custo menor, não porque foi descalonado e usou menos antibiótico, mas porque talvez eles eram menos graves e houve um viés de seleção e eles foram selecionados para esse grupo por isso, né? E quando a gente pensa se é seguro para o paciente descalonar, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque a gente pode olhar isso sob várias direções. Partindo do princípio da infecção que o paciente tem, se é uma pneumonia, uma infecção de corrente sanguínea, da população, se são imunossuprimidos, neutropênicos, ou do desfecho que a gente está avaliando para considerar segurança, né? Quando a gente pensa em pneumonia comunitária, por exemplo, a gente tem também um monte de estudo observacional para a segurança dos pacientes. Então, para pneumonia comunitária, a gente tem 2 estudos, os 2 observacionais retrospectivos. O primeiro foram 261 pacientes com pneumonia bacteriana e bacteremia, que houve desescalonamento em 63% deles e não houve diferença de mortalidade. O outro é um estudo, na verdade, de uma base nacional japonesa, que eles olharam retrospectivamente mais de 1.000 pacientes, e eles fizeram um propensity score pareando os pacientes. Cerca de 400 tinham cultura positiva, e o restante não tinha cultura negativa. E nos pacientes que tinham cultura positiva, não houve diferença em mortalidade hospitalar nem em 15 dias. E nos pacientes com cultura negativa, que talvez no dia a dia, na prática, é a maior parte dos pacientes, eles só conseguiram notar essa ausência de diferença
na mortalidade em 15 dias. Quando a gente vai ver pneumonia hospitalar, a gente tem uma revisão sistemática que saiu em 2018, que também só olhou estudos observacionais, mais de 2.000 pacientes, todos eram observacionais de qualidade questionável, e a gente tem 2 forest plots provenientes desse estudo. A gente tem à direita mostrando que não houve diferença em mortalidade, mas a esquerda mostrando que houve diferença em tempo de internação em UTI. Para infecção de corrente sanguínea, tem aquele estudo que a gente começou mais cedo, das infecções por enterobactérias. E tem outros 2 estudos que, na verdade, avaliaram bacteremia por gram-negativo, não necessariamente de origem exclusiva de corrente sanguínea, às vezes era uma bacteremia por infecção urinária. O primeiro deles foram 310 casos de bacteremia, cerca de 40% de escalonamento. Os pacientes tiveram um menor tempo de internação em UTI e um menor custo. No outro estudo, a gente teve 50% de descalonamento, e não houve diferença nos 454 pacientes de tempo de internação e mortalidade. Quando a gente vai pensar em infecções intraabdominais, tem um estudo francês que avaliou, na verdade, peritonite pós-operatória. Eram 311 pacientes que tinham sido operados e no intraoperatório tinha suspeita de infecção e foi colhida a amostra que 3 dias depois cresceu uma bactéria. 53% desses pacientes foram descalonados e eles não observaram diferença de mortalidade, de sobrevida nesses pacientes. O que eles notaram foi um aumento significativo de reoperação e complicações cirúrgicas no grupo não descalonado. Quando a gente vai pensar em imunossuprimidos também, tem alguns estudos observacionais. Tem um estudo, na verdade, prospectivo observacional com 101 pacientes neutropênicos com sepse grave, que quase 50% foi descalonado, não houve diferença do hazard ratio para a morte em até 1 ano, e tem uma série de casos de uma instituição especializada em câncer nos Estados Unidos, que observou, na verdade, 105 pacientes com câncer de sepse grave, e notou que esses pacientes, quando descalonados, tinham um tempo menor em internação em UTI. Por fim, dos estudos observacionais, a gente tem um estudo que saiu esse ano, em julho de 2020, que foi o DIANA, que foi um estudo, na verdade, ele é bem legal porque ele foi capitaneado mais ou menos pela Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, e foram 152 UTIs em 28 países, então ele ganha uma certa validade externa importante. Ele foi um estudo prospectivo observacional, foram 1.495 pacientes, e aí já chama a atenção que os pacientes que foram descalonados tinham um quick SOFA menor, tinham menos tempo de internação em UTI e tinham menos tempo de internação hospitalar. Além disso, a maior parte deles alcançava a cura clínica com 7 dias, mas não houve diferença em mortalidade. Então, eu mostrei para vocês agora uns, 10, 12 estudos, todos observacionais e todos que, pelo menos, não mostraram diferença entre os pacientes que foram descalonados e escalonados quando a gente fala de tempo de internação em UTI e tempo de mortalidade. Alguns, inclusive, vários acharam diferença de tempo de internação em UTI, e alguns, inclusive, acharam diferença em mortalidade, falando a favor do descalonamento. O que é um pouco esquisito. Mas o que a gente tem que ficar de olho é que assim, são estudos observacionais e eles estão suscetíveis a viés de seleção. Por mais que eles façam propensity score, análises multivariadas e tentem corrigir isso, alguém decidiu desescalonar esses pacientes e essa decisão não foi randomizada. Então, a probabilidade de que talvez os pacientes que foram descalonados fossem menos graves, ela ainda existe. Então, na verdade, a gente tem 2 trials randomizados que avaliam esse tema. Na verdade, o outro deles, além desse que eu trouxe, é um estudo que ele assim, divide em 2 grupos, e um grupo sempre recebia imipenem e vancomicina e era descalonado, e o outro recebia o mesmo esquema antimicrobiano e não era descalonado. É um trabalho que é até difícil de comparar para os outros, e ele é um pouco distante da realidade, então eu nem trouxe ele aqui. Esse trabalho talvez seja um dos trabalhos mais importantes do tema, apesar de todas as críticas que ele tem. Ele saiu no Intensive Care em 2014, e foi um estudo que avaliou não inferioridade do desescalonamento antimicrobiano. Foi um RCT multicêntrico que incluiu 9 UTIs, ele não foi cegado. Todos os pacientes tinham sepse grave. Foi comparado desescalonamento e
manutenção da terapia empírica, e o desfecho primário era o tempo de internação em UTI. Havia outros desfechos secundários, como mortalidade, tempo de antimicrobiano, mas tinha um desfecho que era superinfecção. Talvez a minha tradução não esteja ideal, mas, na verdade, era a ocorrência de um novo episódio de infecção com necessidade de introdução ou reintrodução de antimicrobiano. E o que esse estudo mostrou foi que ele não conseguiu, conforme falam os autores, ele não conseguiu, na verdade, mostrar a não inferioridade do desescalonamento. Se você for comparar, o grupo do desescalonamento antimicrobiano, ele tinha uma internação, um tempo de internação em UTI absoluta maior, mas não houve diferença estatística. Mas o que chama a atenção é que ele tem um tempo de dias de antibiótico maior também, o que não faz muito sentido, já que a ideia de desescalonamento antimicrobiano inclui, talvez até você reduzir um pouco o tempo de uso de antimicrobiano. Não houve diferença nos outros desfechos secundários, mas o que houve diferente é que os pacientes que foram desescalonados, eles tiveram uma incidência maior de superinfecção, e isso foi estatisticamente significante. E essa diferença, em 44% das situações, foi causada por bactérias que tinham sido isoladas anteriormente. O autor até chega a questionar se talvez usar um antibiótico de amplo espectro e suspendê-lo não privilegiou outras bactérias que colonizam o paciente, e elas tiveram uma vantagem ecológica e por isso causaram essa sobreinfecção. Mas isso não explica os 44% de pacientes que tiveram uma reinfecção pelo mesmo germe. E aí, em 2016, na verdade, foram publicadas várias revisões sistemáticas, e essa é uma delas. Essa é a mais completa, na verdade. Ela reduziu 14 estudos, 12 observacionais, a maior parte deles vocês viram aqui, e 2 RCTs, o último que a gente discutiu. E ela mostrou, na verdade, que a definição de descalonamento é bem heterogênea, que a amostra dos pacientes é bem heterogênea, e nenhum estudo mostrou uma pior sobrevida no descalonamento antimicrobiano. O que eles acharam de interessante também foi os fatores que influenciam ou não as pessoas a desescalonarem ou não, o que isso é possível ver nos estudos observacionais, e chama a atenção que infecções polimicrobianas, isolar um germe multiresistente também diminui essa probabilidade de infecções intraabdominais. E no Forest Plot, eles conseguiram, inclusive, achar diferença de mortalidade a favor do grupo do descalonamento, apesar de que a gente tem que olhar esse dado com muito cuidado, porque ele é majoritariamente sustentado por dados observacionais retrospectivos de uma heterogeneidade considerável, apesar de no estudo o autor não ter feito uma análise de heterogeneidade que mostrou uma positividade, nem viés de publicação. Então, assim, fica claro que a gente precisa de mais estudos para entender um pouco mais esse tema. O que a gente tem de evidência é pobre e de qualidade um pouco questionável. A gente tem um RCT que talvez lance mais dúvidas do que esclareça mais as coisas sobre o tema. Mas depois de tudo isso, será que a gente deve descalonar? E eu acho que, para mim, sim, a gente deve continuar descalonando, porque, por mais que os estudos sejam negativos e não mostrem diferença, talvez a mensagem seja que a gente tenha que tomar mais cuidado com a terapia empírica que é introduzida no começo, porque talvez esses dias iniciais de uma terapia de amplo espectro ou uma terapia combinada sejam muito deletérios para o paciente. Por outro lado, também, a gente tem que tomar cuidado para o descalonamento no apresentar um dark side, como falam alguns autores, né? De causar uma certa sensação de conforto, que já que vou descalonar daqui a 3 dias, posso pesar a mão na antibiótico terapia empírica, e a gente sabe que, às vezes, esse curto período de uso de antibiótico de amplo espectro pode ser deletério para o paciente, né? Então, acho que talvez descalonar não tenha um embasamento muito forte, talvez não tenha. Aparentemente, parece ser um pouco seguro, nenhum estudo mostrou piorar na sobrevida, comparando os dois grupos, mas a gente também não pode usar isso para ser um pouco permissivo com o uso de antibiótico no começo.
Bom, muito obrigado aí, Renato. Bom, gente, tire suas dúvidas então com o Renato. Renatinho? Alô? Oi, Tá me ouvindo? tô ouvindo. Você acha seguro, baseado em tudo que você leu e da sua experiência, tudo, a gente, pacientes mesmo que com cultura isolada e tudo mais, manter o antibiótico apenas enquanto ainda ele tem sintoma? Então, por exemplo, vamos supor, sei lá, um choque de foco urinário. O paciente defervesceu, tá bonitinho, no quarto dia, a gente suspendeu o antibiótico? Ó, eu acho seguro e ainda digo mais para você. Assim, lendo um monte de estudos sobre descalonamento antimicrobiano, eu fiquei com a impressão que talvez a gente, comparado com o resto do mundo, a gente use antibiótico por tempo maior do que o esperado, porque a maioria dos trabalhos definem como um tempo de terapia adequado a 5 a 7 dias. Então, se o paciente tem melhora clínica com 3 a 4 dias assim, a gente trata o paciente, a gente não trata contaminação, né? A gente trata um paciente que tem uma cultura positiva num contexto de manifestação clínica da doença. Então, se isso melhorou, eu não vejo por que a gente não suspender. Talvez a gente tenha que tomar cuidado com pseudomonas e gram-negativos não fermentadores que têm evidência de recorrência de infecção, inclusive até em PAV, com tempo de tratamento menor que 8 dias, né? Então, talvez nesse grupo a gente tenha que ter um tempo de tratamento um pouco mais prolongado, mas no resto eu não acho estranho pensar assim, por que não? Obrigada, Renatinho. Nada. Renato? Oi. Oi, aqui é Renata, R4. Eu tenho uma dúvida. Gostei bastante da aula e você mostrou bastante, assim, dos estudos que estão mostrando que desescalonamento é seguro e, enfim, alguns estudos até mostrando se tem vantagem ou não. Na minha cabeça, eu sempre pensei um pouquinho o contrário, assim, se tem um paciente que tem uma PAV, por exemplo, e você identifica o germe na cultura, de não desescalonar, pelo menos teórico, assim, o que a gente poderia oferecer a mais para o paciente de não trocar o antibiótico dele por um de menor espectro? Eu acho que você tem toda a razão, Renata. Inclusive, para algumas bactérias, Staphylococcus aureus, por exemplo, você tem benefício terapêutico de usar um espectro mais curto e que seja guiado para a bactéria que foi isolada. E quando você vai começar a estudar esse tema, isso parece o natural, né? Assim, você tem uma bactéria isolada, por que não usar um antibiótico de espectro menor e, e direcionado para o germe que você isolou? A questão é essa, assim. O estudo, o trial que fez isso, que foi o trial do Mark Leone, né, aquele que eu mostrei, você vê que ele foi escrito, ele foi desenhado mais ou menos nessa intenção, mas as pessoas que defendem talvez você usar um antibiótico de amplo espectro, por um tempo mais prolongado, é que talvez na vigência principalmente de uma flora antimicrobiana ou de sítios onde a colonização e a presença de múltiplas bactérias é mais frequente, como o intraabdominal, você esteja deixando algo descoberto e que talvez haja um benefício ecológico para as bactérias que não foram cobertas de se aproveitar dessa situação e crescer e fazer uma reinfecção, uma superinfecção. Eu particularmente acho que no dia a dia a gente não vê isso, assim, a gente não vê isso acontecer. Mas querendo ou não, a gente faz ciência, né? A gente não faz, não é uma questão de fé. Isso ainda não foi mostrado em estudo, né? Isso ainda não foi mostrado, esse benefício de, assim, evidentemente o benefício de descalonar. Por enquanto a gente sabe que é seguro, né? Tá certo, obrigada. Renatinho, tá me ouvindo? Tô, A Luísa R4, tudo bem? tudo bem.
deixa eu tirar uma dúvida, assim, na verdade, não sei, assim, é uma coisa que às vezes eu fico me perguntando se tem mais evidência sobre isso, eu acredito que não, mas me fala a tua opinião. Quando a gente tem assim, um doente que ele tem aquela piora clínica importante, abre uma disfunção, especialmente os pacientes chocados, e a gente vai lá e vê o paciente recebendo três antimicrobianos para cobrir, pensando assim, poxa, o paciente está muito grave, vamos cobrir. E aí, vamos lá, ele passou, sei lá, 3, 4 dias, não tem nada em cultura, a gente vê os focos óbvios, né, tipo pulmão, não parece. Você viu alguma coisa sobre isso, assim, de retirar os antibióticos mais precocemente, ou algo relacionado a isso, assim, culturas negativas, persistentemente, como é que você pensaria? Cultura negativa assim, não tem trabalho sobre isso. Na verdade, alguns trabalhos avaliaram pacientes de cultura, discriminaram esse grupo de pacientes, né? O que a gente tem, como todos os estudos são observacionais, a gente tem uma incidência maior de pacientes que não são descalonados porque tem cultura negativa, apesar de que eu concordo com você, talvez fizesse muito mais sentido a gente pensar em outras coisas e pensar em foco não coberto, né? Mas, na verdade, assim, não tem nenhum trabalho que avalie objetivamente isso. O que a gente vê é que, na verdade, as pessoas são propensas a, de fato, não descalonar esses pacientes com cultura negativa. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, nem se eu respondi, mas é um grupo, assim, que não tem avaliação se eles têm uma mortalidade maior, menor, tempo de internação em UTI maior, menor, porque a própria definição de infecção, nesse caso, fica sobre questionamento, né? Tá ótimo, obrigada. Renato, é o Bruno aqui. Só ver o que você pensa a respeito. Eu acho que quando a gente vai olhar os estudos, né, a maioria são os observacionais e tal, parece ser seguro descalonar, mas eu pessoalmente eu não espero um benefício individual do descalonamento, assim, que para pacientes individuais que isso vai mudar desfecho. Mas pensando na microbiota da UTI e na cobertura que a gente vai ter que ter para infecção nosocomial, talvez daí venha o potencial benefício de você descalonar o antimicrobiano. Então, não sei como que você pensa a esse respeito, assim, na média eu acho que talvez o benefício de a gente descalonar, e pensando que o escalonamento é uma das estratégias de uso racional de antimicrobiano, que o benefício seria ter uma microbiota melhor na UTI, e assim eu vou ter que usar menos antibiótico de amplo espectro em outras infecções secundárias dentro da própria unidade, entendeu? E talvez o benefício seja coletivo e não individual, como os estudos têm sido desenhados. Não sei o que você pensa. Exatamente, eu concordo perfeitamente com você. Por isso que eu acho que não dá para a gente dizer que não tem benefício ecológico do descalonamento, porque nenhum estudo foi propriamente desenhado para isso, né? A gente não tem um estudo que não avaliou individualmente a emergência de multi-R. E eu acho que é exatamente isso, assim, tanto que a maior parte dos estudos são desenhos de não inferioridade, eles tentam mostrar segurança, porque é uma ilusão achar que eu acho particularmente uma ilusão achar que descalonar vai fazer melhor para o paciente, ou vai vai alterar a mortalidade, ou até alterar tempo de internação em UTI mesmo. O que eu acho que a gente tem que ficar satisfeito é mostrar que isso é seguro, porque eu acho que o cerne do stewardship, desses programas para evitar surgimento de bactéria multi-R é o uso correto e o uso adequado dos antibióticos de amplo espectro, né, desde o começo. Então, se você tem na sua unidade uma flora que é mais sensível, menos resistente, a ideia é que você use um esquema inicial menos amplo, ou que tenha menos terapias, menos outras drogas, uma menor necessidade de outras drogas para fazer terapia de combinação, por exemplo. Perfeito. E deixa eu perguntar outra coisa, não sei quando você foi montar a aula, um ponto frequente de discussão, porque assim, você tem um paciente, uma pneumonia, isolou a bactéria, uma bactéria que causa pneumonia, acho difícil, exceto em certos hospitais que tem uma certa dificuldade de discutir antimicrobiano, mas acho difícil você não conseguir descalonar, né? Se isolou o antimicrobiano, a bactéria, mas... E nos hematológicos com neutropenia prolongada, a gente tem evidência de que é seguro descalonar? Tem um estudo, na verdade, é porque ele é um pouco específico,
que é com pacientes de TMO, que no surgimento de neutropenia febril, ele tem uma orientação de você introduzir um antibiótico de amplo espectro, né? Então, é uma realidade, na verdade, de neutropenia febril, mesmo na ausência de infecção. Tem estudos comparando a suspensão mais precoce com recorrência de febre nessas populações, né? Então, não tem nada objetivamente falando, pelo menos eu não encontrei, falando de infecção ou de desfecho nesses grupos, mas tem uma tendência a você reduzir mais precocemente esses antibióticos. E a questão de isolar a cultura ou não, é engraçado porque, a depender do que você vai ver de infecção, por exemplo, pneumonia, é muito menos frequente você isolar uma bactéria, assim, até porque talvez a gente escolha menos amostra, enfim. Diferente de bacteremia, infecção de corrente sanguínea, infecção urinária, infecção intraabdominal. Mas mesmo assim, as pessoas relutam em descalonar, né? Se você for olhar, a gente tem essa impressão que todo mundo descalona, e pra gente, né, talvez que a gente viva num nicho, todo mundo pense muito parecido, é muito natural descalonar pra gente, mas se olhar no Diana, que foi o estudo desse ano, que é um estudo que tem países da Ásia, da Europa, enfim, bem amplo, a incidência de descalonamento foi 16%, né, que é um número bem baixo. Então, eu acho que, assim, é importante, tem que descalonar, isso tem que ser reforçado, mas eu acho um perigo a gente usar isso, por exemplo, para avaliar a qualidade da UTI, qualidade da assistência, porque cria-se aquele viés que eu comentei de, eu vou dar um espectro mais amplo e vou desescalonar e gero dados para a minha unidade que eu descalono todo mundo, né? Perfeito. Bom, gente, alguém tem mais alguma questão para Renato? Bruno? Ô, Renato, muitíssimo obrigado, cara. Foi, pra gente aqui foi bem, clareou bem aí a visão da literatura sobre o assunto, até para embasar mais o nosso dia a dia aí. E você, qual a sua opinião? Eu queria ouvir sua opinião. Sobre escalonamento? Olha, Renato, eu penso o seguinte, eu acho que o foco de todo o que você pensa sobre stewardship em antimicrobiano não é no descalonamento, né? É aquilo que você falou, na adequação da introdução. A adequação da introdução inclui não introdução quando não precisa, né? Eu acho que ali é o foco principal. Agora, introduzir um antimicrobiano, veio cultura, você tem a oportunidade de descalonar em antibiograma, eu acho que assim, tem que pensar, é seguro, mas eu acho que o impacto para os doentes não vai ser grande, se for, pode até ser negativo, né? Agora não esse subgrupo de doentes que não cresce nada, eu acho que a gente tem que procurar outra coisa, né? É claro que você está vendo uma PAV, você não coletou nada da secreção traqueal, lavado broncoalveolar e esperou ver o sangue negativo, aí é outra história. Agora tem algumas circunstâncias para você estar pensando que é uma PAV, ver uma secreção traqueal negativa, isso não fecha 100% que não é, mas acho que fala bem contra, né? Se o dente não está melhorando, ou se o dente está melhorando demais, né? Tem que considerar aí se o dente não está melhorando, que pode ser outra coisa, né? E se o dente está melhorando demais, é que ou era outra coisa ou já tratou, né? Eu não sei, resumindo, não considero como foco principal, mas se tem a oportunidade de descalonar ou tirar, que descalonar eu digo, se tem combinação, tirar um deles, ou diminuir o espectro, ou tirar antimicrobiano de vez, eu acho que isso deve ser feito. Hoje, pelo menos. Eu acho que é a oportunidade, a última oportunidade que a gente tem de fazer a coisa certa, né? Mesmo que a gente tenha começado errado na terapia. Mas não é a panaceia, assim, não vai resolver o problema de emergência antimicrobiana mesmo. Tá certo, tá certo. É isso aí. Muito obrigado, viu, professor, pela oportunidade. Bom, obrigado a você, Renato. Foi bem legal para todos nós. Eu te mando aí o certificado, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, bom apetite aí para todos. Obrigadão, Renato. Tchau, tchau para todos. Tchau.